Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim aqui para resolver uma questão de dilatação volumétrica nos líquidos, um pedido da aluna Bruna Daphne da Info 2 durante a aula que não deu tempo de resolver, tá? Então eu li, achei bastante interessante, era uma questão que eu não tinha comentado ainda nada parecido e resolvi gravar aqui a resolução dessa questão. A questão é do Cefet de Minas Gerais, 2011. Vamos fazer a leitura e extrair os dados da questão. A questão diz: em um recipiente cilíndrico de vidro de 500 ml está completamente cheio de mercúrio. Então a gente tem aqui o volume inicial do vidro e do líquido, que é de 500 ml. A temperatura é de 22 graus Celsius. Então a gente tem nossa temperatura inicial, que é de 22 graus Celsius. Este conjunto foi colocado em um freezer a menos 18 graus Celsius. Então a temperatura final do freezer é menos 18. Após atingir o equilíbrio térmico, ou seja, o sistema chegar a menos 18 graus Celsius, o que a gente vai verificar? Então ele dá os dados, algumas constantes. O primeiro ele diz que o coeficiente de dilatação linear, veja bem, linear, do vidro é 1 vezes 10 a menos 5. A gente está trabalhando com dilatação volumétrica, a gente sabe que o coeficiente de dilatação volumétrica, certo, do vidro vai ser 3 vezes o linear. O linear é quando a gente só tem uma dimensão. No volume eu vou ter 3. Então vai ser 3 vezes 1, 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então este vai ser o nosso coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, ele já diz que é 0,2 vezes 10 a menos 3, então já é o nosso volumétrico, não preciso multiplicar, E a constante de lei de Coulomb para o vácuo, sem necessidade disso, certo, pessoal? Ele só para confundir os seus neurônios. Eu não uso a constante elétrica para calcular a dilatação. Então esqueça isso daqui. Então após atingir o equilíbrio térmico, o sistema chegar a menos 18 graus Celsius, o que a gente espera. Então vamos primeiro fazer uma análise, pessoal? Quando a gente tem um aquecimento do sistema, então eu tenho aqui o vidro. Este vidro está completamente cheio de mercúrio. Eu vou aquecer. O que vai acontecer? O vidro e o mercúrio, ambos vão aumentar o seu volume, certo? Então quem é que vai ter um aumento maior? Aquele em que o coeficiente for maior, que a dilatação é diretamente proporcional a este coeficiente. Quem tem o maior coeficiente vai ter a maior dilatação, certo? Então vamos comparar o coeficiente aqui, O coeficiente do vidro é 3 vezes 10 elevado a menos 5. Então olha essa potência aqui, elevado a menos 5. Enquanto o do mercúrio é 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Mesmo que eu coloque notação científica aqui, isso seria 2 vezes 10 a menos 4. Certo? Aumentei uma casa aqui, aumento um expoente negativo na minha potência. Então observe, mesmo colocando em notação científica, a potência de dilatação do coeficiente do vidro é 10 a menos 5, e o do mercúrio é 10 a menos 4. Então, quanto maior for essa potência negativa, menor vai ser o valor
né, daquele meu coeficiente. Então a gente tem aqui que o coeficiente de dilatação do mercúrio é maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Qual é a consequência disso? Que o mercúrio ele vai sofrer esse efeito de dilatação mais que o vidro, certo? Então ele vai dilatar mais do que o vidro. É importante frisar que essa dilatação maior não é só no aumento da temperatura, certo? Então o que vai acontecer após aquecer este material? O vidro vai dilatar um pouco, vai aumentar um pouco, só que o mercúrio vai dilatar mais. Então o que acontece com esse excesso de dilatação que eu vou ter a mais no mercúrio? Ele vai transbordar, certo? Ele vai transbordar. Isso quando eu estou aquecendo. Certo? Vamos ver agora no caso que trata essa questão. No caso, quando eu estiver esfriando o meu sistema, certo? Então, quando eu estiver esfriando o meu sistema, eu tenho aqui um vidro completamente preenchido com mercúrio e vou esfriar o meu sistema. Vou colocar ele no freezer, né? Vou colocar ele aqui sobre bloco de gelo no freezer. Então vou resfriar o meu sistema. Neste resfriamento eu vou ter uma diminuição no volume. Então o vidro vai diminuir um pouco o volume. Só que o mercúrio ele sofre o efeito maior da dilatação. Então ele vai diminuir o volume mais do que o vidro. Então no caso do aquecimento ele aumenta mais do que o vidro. No caso do resfriamento, ele diminui mais do que o vidro. Então a gente vai ter aqui uma diminuição aparente do volume do mercúrio, certo? A gente vai ver um espaço vazio ali no vidro, devido a essa diferença de dilatação. Então a gente já sabe que ele não vai transbordar no caso do resfriamento, né? Não pode ser nem o item A nem o item B. Ele vai ter um espaço vazio. E este espaço vazio é a dilatação aparente, né? A parte que transborda, no caso do aquecimento, é a nossa dilatação aparente. A parte que a gente vê vazia no recipiente é a dilatação aparente do líquido. Então, como é que a gente acha a dilatação aparente? A dilatação aparente vai ser um coeficiente aparente de dilatação volumétrica, o volume inicial, variação de temperatura. Então, este coeficiente de dilatação aparente a gente não tem, mas a gente tem o do vidro e o do mercúrio. E a gente viu que o coeficiente de dilatação real, né, do líquido é a soma do coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente mais este coeficiente de dilatação aparente. Então, este meu coeficiente de dilatação aparente ele vai ser o coeficiente de dilatação real do líquido, né, menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, vamos lá. O coeficiente de dilatação real do líquido é 2 vezes 10 a menos 4, né? E o do recipiente 3 vezes 10 a menos 5. Vamos deixar na mesma potência. Então tenho que diminuir uma casa aqui. Vai ficar
2 vezes 10 a menos 4 menos 0,3 vezes 10 a menos 4. 2 menos 0,3 dá 1,7 vezes 10 a menos 4. Então, este é o nosso coeficiente de dilatação aparente. Agora, para saber a dilatação aparente, a gente já tem todos os elementos, né? Então, dilatação aparente vai ser coeficiente 1,7 vezes 10 a menos 4. O volume inicial, que era de 500 ml. Isso. Ou 5 vezes 10 elevado a 2, né? 500, 5 vezes 100. Vezes a variação de temperatura, que foi de 22 graus para menos 18. Então, final menos a inicial. Daqui vai dar menos 40. Só escrevendo a minha dilatação aparente, vai ser 1,7 vezes 5 vezes menos 40. Isso vai dar menos 340 vezes 10. 10 a menos 4 com 10 a 2 positivo dá 10 a menos 2. Então, voltando aqui duas casas, eu vou ter menos 3,4 ml, certo? Então, essa é a minha dilatação aparente. Eu vou visualizar o conjunto frástico e líquido com um espaço vazio, né? Esse menos aqui está indicando. Como se eu tivesse é como se eu tivesse uma redução aparente de 3,4 ml do mercúrio, certo? Então, a resposta seria o item C. Então é isso, pessoal. Uma questão bastante interessante. E qualquer dúvida, me procurem, certo? Um abraço e até a próxima semana.